Começar. Graça e paz a todos os que estão conectados conosco nesta live que denominamos Momento de Fé. É um programa que Deus nos deu para fazer crescer a nossa fé, para que possamos agradar o seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, e o que nós mais queremos é que estejamos agradando o coração de Deus. Estamos estudando os milagres que ocorreram no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e hoje vamos estudar o milagre da trasladação ou transladação de Enoque, certo? Essa passagem se encontra nos textos de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, Hebreus 11, 5 a 7, e no livro de Judas, nos versículos 14 e 15. Nossos irmãos vão ler para nós, já estão escalados para isso. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Hebreus 11, 5 a 7. Ora, sem fé é impossível. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para sua salvação e da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Amém. Judas 14, 15. E também Enoque, o sétimo depois de Adão, destes profetizou, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Nosso Deus, querido Pai, lemos a tua palavra, na qual nos dá ensinamentos ou nos menciona o teu grande servo Enoque. Agradecemos-te por tua palavra, que é viva e eficaz, e agradecemos pela presença do teu Espírito Santo em nós e através de nós e em nosso meio. Pedimos-te que, através do teu Espírito Santo, nos ilumine para compreendermos a tua mensagem e assim termos a nossa fé fortalecida em ti, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, hoje temos pequenos textos que falam sobre Enoque. Vamos ter uma mensagem participativa. Vou dar algumas palavras, mas os que estão conosco aqui no live vão falar também. E vamos participando para que recebamos, assim, fortalecimento da nossa fé através deste estudo. Enoque não tem muitas referências na Bíblia Sagrada. Ele escreveu livros, tem livros dele, mas não foram considerados pelos judeus como canônicos, como sagrados.
E nós sabemos que a Bíblia, ela tem os livros que são considerados pelos judeus. Por quê? Paulo explica bem isso. Qual a importância do judeu? Ele diz em muita. Primeiro, porque aos judeus foram conferidos os oráculos divinos. Então, Deus concedeu aos judeus o poder do discernimento dos seus oráculos, das suas palavras. Então, aquilo que eles consideraram canônico, sagrado, como inspiração divina, constam nas escrituras sagradas, é o que nós seguimos, certo? Sobre Enoque, na Bíblia Sagrada, consta essas 3 citações, em Gênesis, em Judas e também na carta dos Hebreus. Essas 3 citações são o suficiente para mostrar-nos a pessoa de Enoque como uma pessoa realmente abençoadíssima por Deus. Por quê, irmãos? Temos que prestar atenção nisso. O mais forte testemunho é que ele andou com Deus e agradou Deus. Não existe mais forte testemunho para uma pessoa do que ela andar com Deus e agradar a Deus. Ela pode fazer muitas outras coisas, mas se não anda com Deus e não agrada a Deus, tudo que fizer fica por aí mesmo, certo? Não tem um valor eterno. Para ter valores eternos, temos que realmente estarmos com Deus e também agradarmos a Deus. Andar significa deixar-se guiar por Deus. Aí, como no caso de Enoque, não é só que Deus estava do lado dele, andando ali, era como 2 pessoas. Não, não, não. Significa que ele se deixava guiar por Deus. Isso é andar com Deus naquela linguagem. E agradar a Deus é obedecer a sua palavra. E obediência é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, fala aí em Hebreus, né? Então, Enoque não deixava na sua consciência duvidar um mínimo de Deus, daquilo que Deus queria. Então, ele agradava a Deus por causa da sua fé, né? Enoque está entre os heróis da fé, contado aí como entre os heróis da fé. E é por isso que ele agradou a Deus. Ele viveu 365 anos, 65 anos solteiro e 300 casado. Né? Depois que ele viveu 65 anos, ele casou. Interessante casar com 65 anos, né? Para nós parece assim uma barbaridade. Era jovem, porque depois ele viveu mais 300 anos e andou com Deus o tempo todo, né? Então ele agradou a Deus como solteiro e também como casado, certo? Ele viveu perto de Noé, que era neto dele. Noé, que fez a arca para não sofrer o dilúvio, era filho de Matusalém, e Matusalém era filho de Enoque. Então, ele viu Noé, o neto dele, ter também um grande sucesso em agradar a Deus, porque Deus escolheu Noé para dar continuidade à geração, né? À humanidade, certo? Agora, vamos, como eu gosto de analisar a questão da fé como a sintonia, isso, desde meus primeiros programas, eu comecei a explicar que fé significa sintonia, é exatamente que com esse discernimento que fé é sintonia, é que nós podemos entender melhor as passagens bíblicas, inclusive os milagres que nós estamos estudando, né? No caso, eu gosto de dizer sobre a fé pessoal, né? Como está a fé pessoal de Enoque, segundo as leituras bíblicas que nós fizemos? Era uma fé forte, inabalável, não admitia dúvidas de que Deus era o que estava certo em todas as ocasiões. Então, primeiro, era perfeita sintonia
com Deus Pai, presta bem atenção nisso, perfeita sintonia com Deus Pai, perfeita sintonia guiado pelo Espírito Santo, perfeita sintonia andando com o Filho, que é Jesus, porque ele andava com Deus. E quem é que andava com ele? Jesus. É uma das teofanias, manifestações de Deus no Antigo Testamento, né? Nós não vemos Deus em essência, o Esser é divino, certo? Nós vemos Deus na pessoa de Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus que queria ver a Deus. Ele disse assim: quem vê a mim vê o Pai. Né? Ele falou: mostra-nos o Pai. Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai, porque o Filho é a expressa imagem do Pai. Então, quando na glória nós veremos Deus, como? Em Jesus. É como eu estou vendo a Cristina agora, estou vendo o seu corpo, não estou vendo o seu espírito, não estou vendo sua alma. Então, nós vamos ver Deus em Jesus. Jesus é a incorporação do Pai na pessoa do Filho. Por isso que ele é chamado no Novo Testamento o Emanuel, o Deus conosco. É lindo isso, né? Maravilhoso de entender, porque entra aí mistérios que tem que ser crido pela fé. Se nós não tivermos dispostos a crer pela fé, nós não vamos receber isso e não vamos entender. Então, ele tinha perfeita sintonia com o Pai, de quem ele recebia a fé e para quem ele devolvia a fé, porque a fé é um dom de Deus, não é? Então, ele tinha perfeita sintonia com o Pai, era quem dava a fé para ele, o Pai. Foi o Pai que deu a fé para ele. E era no Pai que ele depositava a fé, em Deus Pai. Aprendamos isso, nós recebemos a fé de Deus, não é? Fé é um dom de Deus que ele nos dá. E é para crermos nele pela fé, para agradá-lo. Ele deu para crer nele. E Enoque era isso. Enoque recebia do Deus Pai a fé e cria nele por essa fé. Então, por isso, o Deus Espírito Santo guiava ele e o Deus Filho Jesus estava com ele. Oh, glória! É poderoso isso, não é? Agora, a perfeita sintonia está na Trindade. A Trindade Santa, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a perfeita sintonia dele estava com a Trindade. Eu já expliquei. Ele recebia o poder do Pai, ele andava guiado no Espírito e ele caminhava com Jesus, que era o Filho, certo? Agora, e a fé divina? Né? A fé divina, ela está na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, que estava a Trindade com Enoque. Enoque, olha que coisa maravilhosa. O poder da Trindade com Enoque. Amém? O Pai dá e recebe fé. O Espírito guia no poder do Pai. Certo? O Espírito guia com o poder do Pai. O Pai dá e recebe a fé. E o Espírito guia com o poder do Pai, certo? O Filho se une à pessoa pela sintonia da fé do Deus Pai e da fé do Espírito Santo. Deu para entender? O Filho se une com a pessoa por isso, por causa dessa sintonia. Agora, e a fé eclesial? A fé de um grupo, a fé do povo. Eu vejo aí no caso de Enoque, em todos os que testemunharam a sua vida, porque fala aí que muitos testemunharam a sua vida. Não fala que ele pertencia a uma eclésia, um grupo, uma igreja, uma comunidade. Veja bem, então. Olha aí. Mesmo sozinho, isoladamente, estando em perfeita sintonia com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mantinha uma eclésia, um grupo de testemunhas, amém? Que estavam ligados a ele pela fé eclesial. Vamos ser participativos, então. Cristina, gostou desses textos? Fala algo para nós aí. Liga o seu Gostei microfone. muito. Amém? Nos ensina muito, né? É.
nos ensina que tudo é dele, por ele e para ele. Ele nos dá para que a gente creia, né? E Joia, faça através dele, joia. né? Uhum. Isso é muito lindo. Ele nos dá a capacidade de ter a fé e colocar Isso. ela em prática. Amém. Você entendeu perfeitamente. Amém? Amém. É maravilhoso. E eu tenho para dizer a vocês também o seguinte: nós somos Enoques. Diga comigo, eu sou um Enoque. Eu sou um Por quê? Enoque. Por quê? Porque quem tem a fé em Jesus recebe o poder do Pai. Amém? Em Jesus Guiado. Cristo. E é guiado pelo Espírito. Em Romanos diz assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito guia os filhos. Então, hoje, nós somos os Enoques caminhando por aí, por este mundo. Não é só o apóstolo Enoque que é Enoque, não. Todos nós somos Enoques em Cristo Jesus. Amém? Fala aí, Luiz Otávio. O que você achou aí? O que você tem para dizer para nós? Eu gostei muito do estudo e tem uma pergunta, né? Que Pode perguntar. aqui no meu texto fala que Enoque profetizou: eis que vindo o Senhor com 10.000 de seus santos. Então, e eu achei interessante também, um segundo ponto, que Enoque era o sétimo depois de Adão. É. E como que Deus falava com eles naquela época, pastor Cristiano? Qual que é a diferença? Porque nós vemos muita profecia hoje em dia, edificação pessoal das pessoas, né? Hum. E naquela época nós vemos nas escrituras as profecias de Deus para o seu povo. Não, não sei se havia diferença na dispensação da graça de Deus para Enoque, né? Pela época que ele estava, pela situação. O senhor conseguiu entender a pergunta? Por que ele falava com Enoque? É isso? Se há diferença entre nós e Enoque naquela Hoje época. nós, hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, certo? E nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e nós somos guiados na palavra, pelo Espírito. O Espírito nos ilumina para compreendermos a palavra. Naquela época não tinha. O Espírito Santo era dado em ocasiões, falava em certas ocasiões. Agora não, nós temos o Espírito Santo guiando a gente e temos a palavra para servir de orientação. Amém? Há diferença nesse sentido, né? Então, hoje, se você der uma profecia, você está tomado pelo Espírito Santo que já habita em você, que está em você. Ele não vem para dar uma profecia especial. Naquela época, vinha para dar uma direção. Então, Entendi. não era constante. Já no caso de Enoque, ele andou constantemente com Deus porque ele não desintonizava dele. Entendeu? Essa é a lição preciosa para nós. Ele não deixava de se ligar em Deus, ele estava sempre ligado a Deus, pela fé, né? Claro. E por isso o Espírito estava sempre disposto a manifestar e a guiá-lo. É o que eu falo sempre, falo assim, você quer dar certo, mas não pergunta a Deus se pode fazer ou se não pode, se deve, se não deve, se é para fazer e como é para fazer. Ele já deixou na palavra dele, e no Salmos 32:8, eu te ensinarei o que fazer, como fazer e guiar-te-ei com meus olhos. Quer dizer, já é uma declaração dele para nós nesta nova dispensação também, certo? Então a gente quando vai, mas tudo eu devo perguntar a Deus? Sim, tudo. Não custa nada Entendi. perguntar. É, Eu estou indo ao banheiro, senhor, devo ir? Não, não vai lá não, tem um perigo lá. Você não vai, volta, obedece. Porque às vezes você vai entrar num perigo, quem sabe? Mas Deus sabe, a gente não sabe. Está entendendo a diferença? Então, Enoque não distraía, ele andava ligadão, como diz hoje, né? Nas nossas palavras. Estava ligadaço em Deus pela fé, né? Só crendo em fé. Amém? amém. Não sei se eu respondi para você. Amém, Tá, perfeitamente. tá bem? Beth, você vai dar umas suas sugestões aí para nós, testemunhos, o que você quiser.
Quando eu estava estudando, eu vi isso aí que o Luiz Otávio também achou, que Enoque era da 7ª geração, né? Primeiro foi Adão, depois Sete, depois Enos, depois Cainã, depois Malaléu, depois Jared, depois Enoque, né? Contando os 7 com o Adão. E são coisas que a gente lê e passa, né, batido. De vez em quando você faz o estudo e acha umas coisas assim, né? É E, verdade. e que coisa bonita é isso que você falou. São poucas coisas que tem sobre ele, né? 3 textos bem pequenos, mas o testemunho é grande demais, né? É. É, Sobrepõe a tudo, né? quando eu era criança, a gente cantava Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, né? Tinha um corinho que a gente... E a gente ficava imaginando, criança, como seria isso, né? É. E, então, no texto de Gênesis e de Hebreus, eu aprendi que esses textos retratam uma vida de piedade, né? Enoque era um homem de vida piedosa. Era um homem de vida íntima com Deus. Uhum. Era uma vida que serve de modelo. Serviu, acho, naquele tempo, porque o pessoal ficou muito entusiasmado com o testemunho, e serve para nós hoje. Então, é uma vida que testifica a possibilidade da gente viver num mundo ímpio, como nós vivemos, sem pertencer a esse mundo. Porque o mundo está difícil de viver, né? A gente precisa ter cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que faz, mas É. a gente pode não pertencer a esse mundo. Viver nele como Enoque andou, né? Andou naquele mundo, mas não ficou preso ao mundo. Andava com Deus, recebia do Espírito Santo o que tinha que fazer e era companheiro de Jesus, né? E Isso. ele foi o pai desse Matusalém, ou Metusalém, né? Que viveu, foi o cara que mais viveu, né? Foi 969 900, anos, né? isso. E ele era amigo de Deus. Então, o que eu vi nele, assim, Enoque até subiu no meu conceito, sabe? Hum. Eu acho que eu nunca tinha estudado muito sobre ele. Então, ele confiava tanto em Deus, que Deus o levou para o céu sem ele morrer. É, E isso só aconteceu para ele e para Elias, ninguém mais, né? é. Ninguém mais. E eu acho que ele foi assim transladado, foi arrebatado por causa da fé e da fidelidade, aquilo que você falou. Ele foi guiado por Deus e ele obedeceu a Deus, né? Isso. E na profecia em Judas, a gente vê que ele vai voltar, né? Com É, milhares de anjos para executar o juízo, para destruir os ímpios, para condenar as obras mal feitas e as palavras que foram proferidas contra ele. Então, é muito engraçado porque ele está no começo, ele está no meio e ele está no fim da Bíblia, né? amém. E a conclusão que eu tirei disso é que, através da vida de Enoque, Deus nos deu uma demonstração do tipo de caráter que pode obter a aprovação dele, né? Certo. Porque foi porque ele agradou a Deus que Deus fez aquilo para ele. Isso. E eu acho que é assim que Deus quer que a gente viva. É assim que Deus deseja que a gente seja cristão de verdade. Falar que é cristão é fácil. O difícil é ser cristão de verdade, né? E eu acho que nós temos que caminhar com Deus e ter o coração cheio de fé nas diversas experiências, sejam boas ou sejam ruins da nossa vida, para ter entrada franca no paraíso, né? Para chegar lá e não ser barrado. E que bonito aquilo que você falou. Nós temos que ser Enoques, É, entendeu? Não tem para onde fugir. É isso aí mesmo. É andar com Deus para poder Deus querer a gente assim por perto dele também. Muito isso. obrigada. Que boa pregação, tá vendo? Eu recebi alguns telefonemas
de pessoas que viram o vídeo passado, falando assim, mas que maravilha sobre a passagem do Mar Vermelho, aquele milagre, né? Que maravilha! E falava comigo assim, mas pastor, e essa turma que está com o senhor aí, que coisa maravilhosa, cada um dando uma palavra que a gente ficava arrepiado, falava, fica arrepiado de escutar as pessoas. E é isso que é importante, né? É dar esse testemunho do que é aquilo que você recebe da palavra, do que impactou na sua vida, né? Eu vejo aí, você falou que Enoque está no começo, no meio e no fim, né? Você sabe, por isso que ele tem 365 anos, que é o tempo do ano inteiro, né? É o número de dias que tem um ano, ele está no ano inteirinho com Deus. Olha o simbolismo. Que os judeus levam muito em conta a numerologia, né? Então, se a gente quiser estudar isso aí, no Enoque tem isso aí, ele viveu 365 anos, um ano para cada dia do ano. Amém? Quer continuar falando? Tá bom? Então, apóstolo Enoque. É, graças. Tá ouvindo? Estamos sim. Tá ouvindo? Aí eu sou 2 vezes Enoque, né? Amém. Graças a Deus. Eu acho que Enoque. Você é Enoque ao quadrado. É isso aí. Ele é um tipo dos crentes, né? Porque os Isso. crentes, ele anda com o Espírito Santo, né? Eles têm o Espírito Santo. Eles andam com Deus. Quer Ele seja anda com Jesus guiado pelo Espírito pelo e no poder Espírito, do Pai. É a mesma coisa. e eles têm o Espírito dentro deles, né? Isso. Quem Dentro de tem nós, Jesus tem né? Enoque. É Enoque. É. Então, é um tipo do crente, né? E o crente, ele anda com Deus, quer seja para correção, para exortação ou para edificação, né? Amém. A palavra é para isso, para profecia, né? Edificar, corrigir. Então, os crentes andam com Deus, né? E aquilo de Deus o tomar para si, isso vai acontecer com os que estiverem vivos quando da volta de Jesus, né? Que é o Amém. arrebatamento da igreja. Ele já foi, ele se antecipou, né? E parece que ele é um dos raminhos de oliveira lá do Apocalipse, né? É Que, verdade. né? Que vai profetizar, né? Vai ser apedrejado. Parece que é ele e Elias, né? Uns falam que é Moisés, né? Moisés fala, é. Ou Elias e Moisés, mas parece que Enoque está nisso aí. Vão ser apedrejados porque vão dar testemunho e vão se erguer sobre seus pés para testemunho, né? Então, e seguir a Deus é seguir a sua palavra, né? Eu prego muito isso. As pessoas falam, vou seguir Jesus, né? Como você vai seguir Jesus se você não está vendo, né? Vai seguir pela palavra, né? A palavra é Jesus, a palavra é o Verbo que se fez carne. Então, nós seguimos a palavra de Deus. Ocorre que as pessoas elas têm muito zelo de Deus, mas não com entendimento, como Paulo pregou lá no Areópago, né? Você vejo que vocês são muito zelosos por Deus, mas não com entendimento. Então, seguir a Jesus é ter entendimento sobre a palavra, né? Isso é andar com Deus, andar Amém. conforme a palavra também, né? Isso. E, agora, ao contrário, pessoas se satisfazem falando que está com Deus, carregando aí um crucifixo, olhando para uma imagem, mas sem entendimento, né? Ele veio a trazer o entendimento para nós pelo Espírito Santo, para que a gente possa seguir Jesus e dando testemunho de Jesus, testemunho de Deus. Então, veja aí que Enoque é um prenúncio, né? É um tipo do arrebatamento daqueles que são de Deus, né? Daqueles que são de Jesus, que têm aliança com Deus. Damos graças por isso, né? Seguindo Jesus,
tanto para ser exortado, como edificado, como corrigido. Nós somos de Deus, né? Ele não nos lança Amém. fora. Amém? Amém mesmo. Glória a Deus. É maravilhoso, né? Poder. Eu quero lembrar também que o caso Judas, a Beth fez referência lá à profecia de Judas, lá falando, né, falando sobre Enoque. O Judas faz a recomendação para os ímpios, né, aqueles carnais e todo, né, para deixar, e ele faz uma recomendação muito séria, né? Por isso ele cita Enoque, e que Enoque já havia falado, ele conhecia, Judas conheceu o livro de Enoque, né? Então ele cita que Enoque realmente tinha dito isso, era sobre essas pessoas que estavam falsificando aí, como diz o, o pastor Enoque, diz que é cristão, mas superficialmente, né, com coisas Sem entendimento. sem o entendimento, né, que não é interior, sabe, né? Não é Muitas uma vezes impressão. até querendo mostrar uma aparência de cristão e tudo, através de uma imagem, qualquer coisa, e na verdade, lá dentro não tem essa fé genuína de andar com Jesus para ser guiado pelo Espírito Santo e orientado pela palavra, no entendimento da palavra, né? Ele faz essa exortação. É muito É, linda a vida de Enoque. porque a nossa fé tem uma base, né? A Isso, base dela é a palavra. sem dúvida. E Jesus é a palavra, ele é o verbo. Ele é o Então, verbo encarnado. para mim usar a fé, eu hei de conhecer a palavra, não Isso. apenas mentalmente, né? Mas ter o discernimento espiritual, que é por revelação do Espírito Santo, né? Que nos guia e nos ajuda e nos ensina. Então, uma das formas para exercitar a fé é conhecer a palavra, que é a base, e como conhecer a palavra? Meditar nela de dia e de noite, não é? Como diz o Salmo 1, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Nela medita Nela de dia e de medita, não é noite. que lê dia e noite. Pode até É, ler uma vez de manhã e meditar o dia inteiro, né? isso. A meditação é que manda. E aí vai ser bem sucedido em tudo quanto é empreender, porque o Isso. homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado, inclusive a Amém. fé. Amém. Muito bonito, muito rica a passagem, né? O É. meu pai, o dia que eu nasci, ele me consagrou ao Espírito Santo lendo a Bíblia na passagem de Enoque, Ah, é né? mesmo? Olha que Foi isso que beleza. aconteceu. Ele estava lendo a Bíblia e parou na passagem de Enoque, aí ele me consagrou ao Espírito Santo e deu o nome Enoque. Olha só, Graças que a Deus, maravilha. né? A Glória a Deus. providência divina, né? Que Não falha. não falha. Profetizou, né? Na verdade, O ele profetizou. profetizou. Isso mesmo. Ele foi movido pelo próprio Espírito de Deus para fazer isso, né? É, graças a Deus. Então fica essa marcação hoje que você é um Enoque, se você é um verdadeiro Pois é. cristão, né? Você é um Enoque. Você está dando a Deus aquilo que ele lhe deu, que é a fé. Crê pela fé que foi um dom que ele lhe deu. Retribui a ele crendo pela fé. E aí você realmente anda com Jesus, tendo dentro de si o Espírito Santo de Deus. É poderoso isto, né? E aí, 365 dias no ano, seremos bênçãos nas mãos de Deus. Né? Por isso ele viveu 365. Glória a Deus. Se alguém quiser, pega aí na internet livros de Enoque, ele escreveu vários livros, né? Porque não é porque não são canônicos, não são considerados canônicos pelos judeus, que não vamos ler, né? Pode ler e ver o que ele falou lá no seu livro e tal. É muito importante. Eu vi um livro do Enoque e fiquei impressionado com as coisas que ele escreveu, né? E tem as traduções dele hoje, viu? Mas sabendo que o bastante é isto que está aí nas Escrituras para nós. Não precisa muito referencial. Basta essas referências. A principal delas,
de que ele andou com Deus e ele obedecia a Deus, né? Ele agradou a Deus. Ele andava e agradava. Tem gente que anda com Deus, mas não agrada a Deus, fica agradando outras coisas, né? Quer agradar a si mesmo, às vezes. Então tem que ter muito cuidado. Nós temos que andar com Deus e procurar agradar a Deus. Não, eu vou fazer isso porque isto agrada a Deus. Será que isto agrada a Deus? Agrada, então eu vou fazer. Será que agrada? Não, parece que não. Então não vou fazer. Até a dúvida não deve ser feita, porque, né, deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, a dúvida vem do maligno. E o maligno põe em dúvida exatamente para a pessoa não levar a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem como enganar, né? Ela é direcional mesmo para nós, ela direciona mesmo aquilo que a gente tem que fazer. Então é isso aí, ficamos com essa reunião hoje. Vamos orar? Nosso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos por este momento de fé, graças te damos por essa riqueza que encontramos na tua palavra, que é a vida de Enoque, o servo que andou com o Senhor e que agradou ao Senhor. Permite, ó Deus, que assim sejamos, crendo em Jesus Cristo, tenhamos a felicidade de sermos guiados pelo teu Espírito Santo e que não afastemos dessa direção um momento sequer e que creiamos nas tuas direções dado pela tua palavra para que possamos agradar o teu coração. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com vocês, hoje e sempre. Amém e amém.